Muito boa tarde, ilustres colegas, advogadas e advogados de Portugal. É com muito gosto que vos dirijo hoje algumas palavras neste nosso dia, que é o Dia do Advogado, em que comemoramos a memória litúrgica de Santo Ivo e por isso também em Portugal nós comemoramos este dia como o Dia dos Advogados. Este ano com algumas limitações devido às circunstâncias que sabemos relacionadas com a pandemia, mas nem por isso gostaria de deixar de vos dirigir algumas palavras, aliás, por acordo com os colegas do Conselho Fiscal e como Presidente do Conselho Fiscal de Ordens de Advogados, dizer-vos alguma coisa sobre a nossa profissão e aquilo que ela representa num Estado de Direito Democrático. Claro que eu falarei em nome do Conselho Fiscal e como seu Presidente, embora algumas opiniões que aqui possa exprimir sejam opiniões também a título pessoal. Mas queria deixar-vos esta mensagem, uma mensagem importante para todos nós neste dia, depois de estes meses terem sido meses difíceis no exercício das nossas profissões e difíceis um pouco para todos os portugueses e também para todos os seres humanos em todo o mundo, e também meses que foram complicados do ponto de vista jurídico e, portanto, nós somos juristas e podemos experimentar, cada um no seu campo de atividade, no seu ramo do direito preferencial, a todas as complicações que a pandemia veio trazer, algumas injustiças, infelizmente, erros jurídicos, inconstitucionalidades e ilegalidades, mas apesar de tudo isso aqui estamos e ficou o propósito de, ultrapassando esta crise, podermos regressar à normalidade. Mas realmente hoje é um dia de festa, não obstante estas dificuldades que temos vindo aqui a enfrentar, e eu gostaria de, precisamente por ser um dia de festa, deixar-vos aqui algumas reflexões sobre o papel da advocacia, das advogadas e dos advogados na luta pelo Estado de Direito, ou na luta pelo direito, para usar a expressão de um célebre livro de um autor alemão, Jhering, A Luta pelo Direito. Aliás, tenho até aqui comigo a Estátua da Justiça, a Estátua Romana da Justiça, em que precisamente o direito significa a força da espada, mas também o equilíbrio da balança. E, portanto, deve ser esse o nosso lema de atividade como advogados também e como agentes da própria justiça. Mas quando nós falamos em luta pelo Estado de Direito, ou de uma forma mais simples, a luta pelo direito, claro que temos sempre a ideia de que em Estado de Direito o direito não é apenas formal, não é apenas um embrulho até muito bonito para esconder coisas inconfessáveis, mas o direito é, sobretudo, um conjunto de princípios e de normas que visa a justiça e que se revela adequado à resolução dos casos que deve enfrentar. E, portanto, é desse ponto de vista que nós falamos em Estado de Direito. Um Estado ou um conjunto de poderes que são limitados materialmente pelo direito e não apenas uma limitação meramente formal. Aos Estados em que o direito não cumpre um papel de enquadramento da sua atividade e dos seus poderes, nós chamamos a esses Estados de Direito, chamamos a esses Estados de mera legalidade. Aliás, até normalmente os Estados autoritários e ditatoriais até costumam ser muito certinhos na legalidade, porque não precisam, evidentemente, de violar as leis, porque as leis já estão à partida pervertidas no sentido de serem um de vários instrumentos de perpetuação do poder despótico de que essas ditaduras sejam, evidentemente, protagonistas. Mas quando nós falamos aqui em Estado de Direito, aliás, que é uma palavra de que muito se fala, talvez seja importante aqui equacionar várias perspectivas. Talvez a mais importante seja em que é que consiste esse Estado de Direito e essa luta, o que é que deve procurar, quais são os caminhos que deve percorrer para aprofundar o Estado de Direito e, sobretudo, quando é que ele nasceu e como é que ele se foi desenvolvendo. Depois também, como é que se faz essa luta. Sabemos que há duas vias tradicionais, a via revolucionária e a via reformista. Digamos, em que termos é que nós, advogados, também temos esse papel de como lutar pelo Estado de Direito.
e em particular realmente os advogados, embora não só os advogados, também, em geral, a ligação que os advogados podem ter com outros agentes da justiça. Portanto, aqui juntando o como fazer essa luta e o quem faz essa luta, precisamente os advogados com os outros colegas. E eu falo aqui dos advogados não apenas por ser hoje o nosso dia, o dia dos advogados e das advogadas, o dia de Santo Ivo, mas também porque, na comparação com os agentes da Justiça de Portugal, e às vezes fala-se pouco disto, e isto não é apenas quantitativo, mas de facto os advogados são de longe o maior grupo profissional no âmbito da justiça, porque se, pelo menos inscritos nós advogados somos 33 mil, haverá muitos outros colegas que não têm inscrição ativa, mas também são advogados, há outros colegas que são juristas, muito mais do que 33 mil, mas este número é incomparavelmente superior ao número de outros colegas também que são profissionais da justiça, sejam juízes, sejam procuradores, ou sejam outros profissionais como solicitadores, agentes de execução, notários ou conservadores. Portanto, penso também que este lado quantitativo, que também significa a importância da nossa profissão na sociedade, em diversos âmbitos, não pode ser esquecida neste contexto. Mas eu gostaria aqui de fazer um enquadramento prévio em relação àquilo que é o Estado de Direito. Aliás, todos falam no Estado de Direito, às vezes até se acrescenta o adjetivo Estado de Direito Democrático. É uma expressão muito utilizada também na atividade política, mas está longe de ser uma palavra balofa. Está longe de ser uma expressão vazia ou apenas um mero slogan político, porque o Estado de Direito tem uma história concreta, uma história muito importante e uma história que remonta precisamente ao nascimento do Estado Constitucional contemporâneo, que começou a ser desenhado a partir das revoluções liberais e constitucionais de fins do século XVIII. E recordo em particular a primeira Revolução Americana, que foi também ao mesmo tempo uma revolução independentista em relação ao domínio britânico, e depois aqui na Europa continental a grande revolução foi a Revolução Francesa de 14 de julho de 1789. É claro que no caso da Europa o Reino Unido já tinha antecipado um pouco as conquistas que mais tarde seriam formalizadas na Europa pela Revolução Francesa, ainda que de uma forma mais paulatina e menos evidente, mas de facto, em alguns aspectos, antecipou aquilo que na Europa seria conquistado de uma forma mais simultânea e global, sobretudo em matéria de direitos fundamentais, uma vez que o Reino Unido, ao longo do seu constitucionalismo, foi sempre percebendo a necessidade da limitação progressiva do próprio poder real e a afirmação, ainda que numa afirmação mais insuficiente e de grupo, de um conjunto de direitos, aliás, remontando à própria Magna Carta da Idade Média de 1215. Mas, de facto, verdadeiramente o Estado de Direito, que pode ter outros nomes, Rechtsstaat ou État de droit, o rule of law é a expressão britânica que se costuma utilizar, é um conceito que representa, é um super conceito que agrega um conjunto de princípios e de ideias que são muito importantes e que também muitas vezes correspondem àquilo que nós chamamos de Estado Constitucional. E quais são essas ideias, quais são esses princípios? Desde logo o facto de haver uma Constituição escrita. Porque se um Estado não tem uma Constituição escrita, o Estado não tem um fundamento jurídico ou político do ponto de vista da sua consistência no que respeita à atividade dos seus poderes. E, portanto, uma Constituição significa que há um documento que é racionalmente elaborado, que é superior às outras leis, e sendo escrita tem uma certeza muito superior a outras normas que não são escritas, como é o caso do costume, e, portanto, é um documento muito importante de limitação do próprio poder político. Aliás, o Estado de Direito surge num contexto histórico-filosófico muito importante, que é o fim da Idade Moderna que permitia realmente construir um poder político soberano e foi construído nos escombros de uma pulverização do poder do Estado da Idade Média, mas esse Estado moderno, na sua fase final, levou longe demais essa soberania e, portanto, em alguns países representou Estados absolutos, como foi o caso, enfim, o mais conhecido, da França, sobretudo de Luís XIV.
Portanto, o século XVIII é um século também, do ponto de vista filosófico, também de combate, através do iluminismo, de combate a um Estado absoluto, e esse combate foi sendo feito em diversos níveis, no âmbito da filosofia política, sobretudo, e também no âmbito do próprio direito constitucional. E, portanto, a ideia da Constituição Escrita é um desses instrumentos de combate a esse poder arbitrário, esse poder do Estado absoluto que se pretendia que deixasse de ser arbitrário, que passasse a ser racional. E, portanto, aqui é Estado de Direito como Estado limitado materialmente e substancialmente pelo direito. A Constituição tem um papel muito importante como lei suprema, como lei mãe, digamos assim, hierarquizadora, e que pode racionalmente organizar, quer do ponto de vista político, quer do ponto de vista jurídico, o Estado e a ordem jurídica. Mas não é apenas isso, porque a Constituição, sendo uma lei especial, vale sobretudo pelo seu conteúdo. Ora, as Constituições que surgem a partir do século XVIII, com conceitos novos, como a ideia de Constituição formal, uma Constituição superior escrita, mas sobretudo a ideia da Constituição material, uma Constituição que tem que ter um certo conteúdo necessário para levar a cabo essa preocupação de limitação do poder arbitrário. Essa Constituição traz dentro de si depois novas realidades que realmente marcam uma nova época histórica. Aliás, época histórica de que estamos a viver, que é este Estado constitucional. E quais são essas características muito importantes? Desde logo os direitos fundamentais, porque até ao século XIX, ou fins do século XVIII, não havia direitos fundamentais no sentido que nós hoje conhecemos e que nos parecem até óbvios. As pessoas eram súbditos, não eram propriamente cidadãos, e não havia direitos fundamentais que pudessem exercer contra o poder absoluto e arbitrário do próprio Estado. E, portanto, eles passam a ser consagrados, ora em declarações de direitos, a importante Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão da França é muito importante, de 1789, precisamente na Revolução Francesa, 26 de agosto, um mês e meio depois da Revolução Francesa. E, portanto, e noutros casos, às vezes os direitos incluídos nas próprias Constituições. E, portanto, a ideia de direitos fundamentais, de direitos do cidadão que deve exercer contra o poder do Estado ou para se proteger do poder do Estado, é uma realidade muito importante e que marcou realmente uma nova época histórica, que é a época histórica que nós estamos a viver, esta época, digamos assim, de Estado constitucional. Mas não foi só isso. Também o próprio modo de organização do Estado, e de novo contribuindo para a limitação do poder, também se fundou na separação dos poderes, que já tinha sido discutida um século e meio antes por vários autores, sobretudo por Montesquieu, um juiz francês que escreveria um livro célebre, O Espírito das Leis, em meados do século XVIII, e em que passou realmente a defender a existência de uma separação orgânica ou funcional entre o poder legislativo, o poder executivo e o poder judicial. E, portanto, esse novo modo de equacionar o exercício do poder político do Estado, através da separação orgânica ou funcional destas funções, seria também outra característica muito importante. Além, já agora, de também surgir de uma forma absolutamente inovadora a ideia dos órgãos serem representativos, ou a ideia de um sistema que começava a desenhar-se no seu caráter democrático, ainda que no século XIX a democracia fosse bastante precária, porque o sufrágio não era universal, era um sufrágio restrito, censitário, capacitário, mas surge realmente a ideia de haver eleições e de os titulares dos órgãos do Estado, enfim, que não fosse o rei, mas que fossem os parlamentares, pudessem representar o povo. A ideia da democracia representativa tem aqui também os seus primórdios importantes. Além também de, em alguns países, embora esse movimento não tivesse sido um movimento logo imediato e instantâneo em todos os países que experimentaram as revoluções liberais, a própria ideia também de república, digamos, contra a monarquia, que estava bastante desgastada, porque evidentemente era a única forma política do governo que existia até o século XVIII, era a monarquia, e portanto a república surgiu como uma novidade, também como uma consequência e um aprofundamento do próprio princípio democrático. Bom, mas isto também não quer dizer
que estas características que eu acabei de referir, de direitos fundamentais, separação dos poderes, governos representativos e pró-democráticos, ou também regimes republicanos, isto não quer dizer que durante estes 200 anos, até aos dias de hoje, 200 anos e mais qualquer coisa, não quer dizer que o Estado Constitucional do século XIX, do século XX e agora no princípio do século XXI tenha tido sempre as mesmas características, porque houve realmente também algumas flutuações nestes dois séculos. E, sobretudo, a grande distinção entre o século XIX e o século XX. O século XIX, um século de um Estado liberal, com certas características, um Estado não intervencista do ponto de vista económico, direitos fundamentais, sobretudo os chamados direitos civis e políticos de primeira geração, enquanto que o século XX já nos traz um Estado diferente, com uma segunda geração de direitos fundamentais, os chamados direitos económicos, sociais e culturais, e também um Estado intervencionista, e digamos, acrescentando na Constituição não só a Constituição social e política que já tinha, respectivamente quanto aos direitos fundamentais e quanto à organização do poder político, mas também uma Constituição económica, porque as regras sobre o modo de o Estado intervir na economia e, sobretudo, na fiscalidade, passam a ser regras fundamentais da organização desse mesmo Estado constitucional. Claro que hoje há um grande debate sobre se ainda estamos a viver no mesmo Estado constitucional que se construiu a partir dos fins do século XVIII. Fala-se em várias crises do Estado constitucional, a crise do Estado social, a crise do Estado intervencionista, a crise do Estado democrático, a crise da democracia, ou a crise do Estado soberano devido à globalização, ou até a crise do Estado seguro devido, enfim, às questões óbvias de insegurança internacional que o novo terrorismo jihadista veio trazer, além de outras ameaças que agora se têm multiplicado, como as ciberameaças, os Estados colapsados, os Estados falhados, a pirataria, portanto, um conjunto de novas realidades. Tudo isto tem provocado enorme debate em vários níveis, no nível da filosofia política, como também ao nível da teoria política, sobre se nós não estamos agora em transição para um novo tipo constitucional de Estado. Será um Estado pós-contemporâneo ou um Estado pós-moderno, depende das expressões que cada um possa utilizar, e, portanto, a questão tem sido equacionada nestes termos. De toda a maneira, mesmo que se considerarmos que estamos num Estado pós-contemporâneo, certamente que há características fundamentais que a idade contemporânea nos trouxe que nunca serão abandonadas. E, no fundo, será uma evolução dentro de uma continuidade e dentro de um conjunto de características que julgo que não serão abandonadas e que definem na sua essência um Estado de direito constitucional, que é aquilo que nós temos vindo a viver nestes 2 séculos e que, evidentemente, se tem aperfeiçoado de uma forma significativa. Basta lembrar do ponto de vista democrático, como hoje as democracias funcionam, em que todos têm o direito de voto, e como eram as eleições no século XIX, em que as mulheres não votavam, as pessoas pobres não votavam, as pessoas analfabetas não votavam, e, portanto, isso é um exemplo, muitos outros poderia dar, de como, de facto, tem havido uma evolução significativa no aprofundamento e no aperfeiçoamento do próprio Estado Constitucional. E tudo isto também considerando os próprios direitos humanos que foram trazidos a partir da Segunda Guerra Mundial com o direito internacional público. Claro que sobretudo no século XX, nem tudo foram rosas, porque houve experiências, digamos assim, anticonstitucionais. Experiências de países que até tiveram constituições, mas que subverteram o ideal constitucionalista e que foram países que desenvolveram regimes ditatoriais, quer de extrema esquerda, quer de extrema direita. Extrema direita, os regimes, sobretudo entre as 2 guerras mundiais, o fascismo italiano e o nacionalsocialismo alemão, ou regimes de extrema esquerda, com os vários comunismos que também não reconheciam a separação dos poderes e não reconheciam vários direitos fundamentais e, portanto, que também, desse ponto de vista, não se pode enquadrar na ideia de Estado de Direito Democrático. Embora estes regimes, ao contrário dos regimes ditatoriais de direita, os chamados vários fascismos,
estes regimes, sobretudo inspirados no modelo soviético, mas não só, tivessem durado bem mais tempo do que os regimes fascistas, que, sobretudo, no caso da Europa, foram florescentes entre as duas guerras mundiais, ainda que no caso da Península Ibérica, como sabemos, infelizmente, sofremos um pouco mais esses regimes, quer a Espanha, quer em Portugal. Mas, portanto, isto quer dizer que, então, o Estado de Direito está alcançado e que essa luta, digamos assim, deixa de fazer sentido ou pelo contrário, nós devemos considerar que esse Estado de Direito deve continuar a ser aperfeiçoado, deve continuar a ser aprofundado. Sim, deve continuar. E ao contrário do que muitas pessoas pensam, o Estado de Direito, ou a luta pelo Estado de Direito, não é uma luta dos políticos, nem é uma luta dos constitucionalistas, nem é uma luta daqueles que se lidam com os direitos de natureza política. É uma luta diária que diz respeito a todos os juristas, e não só, e a todos os cidadãos, evidentemente, e, sobretudo, é uma luta que se vive hoje em todos os ramos do direito, porque os direitos fundamentais e os valores constitucionais, ao contrário do que se pensava há algumas décadas, não são uma realidade específica da política. Esses valores devem impregnar todos os ramos, todos os setores do direito. É isso que nós agora chamamos o chamado neoconstitucionalismo, isto é, a capacidade que certos valores constitucionais têm de irradiarem para todas as áreas do direito e não ficarem acantonados apenas num direito de natureza política ou um direito público. Isso vê-se muito, essa preocupação de termos um direito justo e direito adequado, também, evidentemente, no direito privado, porque há valores fundamentais e princípios fundamentais que também devem ser respeitados no direito privado. É por isso que os direitos fundamentais também hoje têm uma eficácia horizontal e os direitos fundamentais não são apenas direitos das pessoas contra o Estado, mas também são direitos que devem ser respeitados nas pessoas entre si, em relações jurídicas de direito privado em que há, em princípio, uma relação de igualdade e não de autoridade, e isso é importante, portanto, o comércio privado, como também isso sucede até hoje ao nível de entidades políticas que estão abaixo do Estado, autarquias locais, institutos públicos, portanto, no âmbito da própria administração pública, ela está impregnada também por uma razão de Estado de Direito, e até na própria comunidade internacional. Aliás, fala-se hoje na preocupação de os Estados, nas suas relações, aquilo que nós chamamos a comunidade internacional, que é composta também por muitas outras entidades, sobretudo por centenas de organizações internacionais, haver uma comunidade internacional de direito também. Portanto, não é só o Estado de Direito, é uma comunidade internacional de direito e também um Estado de Direito que deve ser vivido nas relações privadas. E, em particular, em matéria de direitos fundamentais. Também, já agora, é preciso também dizer que aqui os constitucionalistas não têm, pelo menos eu vejo as coisas assim, não têm aqui nenhuma, digamos, nenhuma ganância de exclusivismo na defesa desses direitos, porque todos nós, os juristas, nas diversas profissões que exercemos, quer juristas de direito público, quer de direito privado, quer juristas ligados à justiça ou mais à consultoria jurídica, todos nós lidamos com direitos fundamentais nos vários ramos do direito. O direito penal e o direito processual penal, as garantias que nós podemos exercer no âmbito do processo penal e no âmbito do direito penal, no direito fiscal as garantias dos contribuintes, por exemplo, no direito civil os direitos de personalidade, que também hoje têm tido grande desenvolvimento, ou no direito administrativo as garantias dos particulares, os meios de que dispõem os cidadãos de fazer as impugnações, quer sejam administrativas, quer sejam contenciosas ou judiciais, para a defesa dos direitos subjetivos públicos de que sejam titulares. Portanto, esta ideia de que o Estado de Direito é uma realidade apenas política e que diz só respeito aos políticos ou diz só respeito aos direitos fundamentais contra os políticos e contra o Estado é também uma ideia errada, porque esses direitos são a concretização de valores que também estão presentes noutros setores do direito, incluindo também o próprio direito privado. E penso que isso é muito necessário realçar. Bom,
Mas entrando agora um pouco de uma forma mais específica nas três questões que tinha aqui deixado, precisamente, digamos, a primeira questão, o que é o Estado de Direito e o que é que se procura nesta luta pelo Estado de Direito ou pelo seu aprofundamento. A segunda pergunta é como é que se faz essa luta e a terceira pergunta é quem é que deve protagonizar essa luta, digamos assim, uma forma mais simplista de ver as coisas. Vamos tentar dizer alguma coisa sobre a primeira questão, que é saber quais são os âmbitos ou os aspectos que estão incluídos no quê dessa luta do Estado de Direito. E o Estado de Direito não é apenas um conceito ou um princípio ou uma ideia. Com certeza que é. Com certeza que a Constituição Portuguesa até fala muitas vezes no Estado de Direito, sobretudo no artigo 2º, e também é uma palavra que é muitas vezes utilizada no discurso político e no discurso jurídico, é uma palavra como cláusula geral, como super princípio, que tem também permitido desfibrar e extrair princípios implícitos e não escritos do próprio Estado de Direito. É o caso, enfim, mais conhecido do princípio da tutela da confiança, o princípio da proporcionalidade até certo ponto, embora ele seja em alguns aspectos referido textualmente por parte da Constituição, mas isso tudo é verdade, mas mais do que isso, o Estado de Direito também tem que ser uma praxis, tem que ser uma realidade concreta que se pode construir todos os dias. E como? Precisamente com a atuação que os advogados devem ter e todos os agentes da justiça, cada um no seu campo de atividade. Claro que isso se vê, evidentemente, mais quando os advogados, aliás, essa é a nossa função, defendem os direitos, e garantias dos seus constituintes, mas não só, quando fazem consulta jurídica, quando se preocupam com o respeito pelas regras no comércio jurídico privado, ou quando, evidentemente, também se assinalam os limites aos poderes públicos quando eles pisam o risco ou quando não cumprem a sua função de acordo com as regras que estão estabelecidas. E, aliás, como vos disse há pouco, se houve matéria em que se falou muito de Estado de Direito, foi precisamente neste tempo de pandemia, em que foi necessário ativar mecanismos de exceção e de crise, porque há um direito de normalidade, mas também há um direito de crise, quando a crise aparece, para que ela possa ser mais facilmente enfrentada. E aí vimos também a dificuldade de acertar as leis num contexto de direito de crise. Mas, portanto, o Estado de Direito não é apenas uma realidade intelectual, não é apenas um objetivo, mas é uma realidade constante do nosso dia a dia que cada um de nós deve procurar atingir e deve procurar aprofundar no seu estrito campo de atividade, nos tribunais, nos escritórios, em qualquer campo de atividade em que, evidentemente, seja necessário respeitar os direitos das pessoas e aplicar um direito que seja justo e um direito que seja adequado. Mas isso leva-me a falar-vos um pouco também sobre os aspectos da justiça. E tem-se falado muito na reforma da justiça, no sistema judiciário, enfim, agora por várias razões, algumas até bem recentes e específicas, que eu aliás não vou comentar de uma forma direta, mas penso que os colegas já sabem a que é que me estou a referir. Mas eu aqui permito-me dizer alguma coisa sobre algumas ideias que podem não ser consensuais, mas certamente não vão levar a mal, que também possa ter a minha própria opinião sobre estas matérias. E uma delas diz respeito à questão de saber se é uma boa ideia ou não a extinção do Tribunal Constitucional. Tem sido dito por vários colegas, e não só, alguns também professores e vários agentes da Justiça, que o Tribunal Constitucional deve ser extinto. É um tribunal que tem revelado, às vezes, tomar decisões políticas e, sobretudo, há um problema, digamos assim, uma dúvida, digamos, na gênese ou congénita no que respeita à designação dos seus próprios juízes. 10 são eleitos pela Assembleia da República, por maioria 2/3, e 3 são cooptados por estes. E, portanto, tem sido advogado por vários políticos de vários setores e por vários advogados e colegas,
opiniões que eu evidentemente respeito, a extinção do Tribunal Constitucional. Eu não me parece que isso seja uma boa ideia. E não é uma boa ideia, primeiro, porque a extinção do Tribunal Constitucional, que sempre dependeria, claro, de uma revisão constitucional, aliás, que está agora para avançar, dependeria sempre de uma maioria de 2/3. E, portanto, nunca seria uma decisão tomada por uma maioria relativa ou absoluta circunstancial. Portanto, implica um acordo alargado entre vários partidos políticos que cheguem aos 2/3. Neste caso, os dois principais partidos têm esses 2/3. Mas isso não é só a maioria dos políticos, mas é uma maioria alargada da própria sociedade, visto que esses partidos também representam esse quadro alargado da sociedade. Mas penso que não é uma boa ideia, por um lado, por uma razão histórica, porque se nós olharmos àquilo que o Tribunal Constitucional tem feito nestas décadas, não tem sido uma criação original da Constituição de 76, mas ele foi criado na revisão constitucional de 1982, penso que o Tribunal Constitucional tem prestado um grande serviço ao progresso do direito. A verdade é essa. E todos nós nos recordamos de importantes decisões que foram tomadas pelo Tribunal Constitucional e que permitiram, de facto, aprofundar o conhecimento da Constituição, extrair dela novos princípios que até então eram desconhecidos, e tomar decisões equilibradas e adequadas para as circunstâncias que naquele momento Portugal vivia. E estou-me a lembrar, por exemplo, das decisões que o Tribunal Constitucional tem tomado em matéria de processo penal, sobretudo quando o novo Código de Processo Penal entrou em vigor. Houve decisões muito importantes e muitas outras. Portanto, em matéria de fiscalidade, por exemplo, e eu julgo que, do ponto de vista histórico, é justo fazer uma homenagem ao contributo do Tribunal Constitucional. Com certeza que nós podemos ter os nossos gostos e com certeza que nem todos os juízes foram iguais na qualidade das suas decisões ou nas suas competências, mas um juízo global, que é isso que interessa fazer, penso que é um juízo altamente positivo e podemos certamente ficar gratos ao Tribunal Constitucional por ter sido, graças ao Tribunal Constitucional, que houve algumas importantes viragens na nossa jurisprudência. Aliás, o que está de facto concentrado com os próprios poderes que a Constituição lhe confere, como sendo o órgão máximo de fiscalização da própria constitucionalidade das leis. Portanto, penso que desse ponto de vista a justiça deve ser feita a favor do Tribunal Constitucional. E por outro lado, penso que é muito importante que haja juízes especializados. Claro que o Tribunal Constitucional não lida só estritamente com questões da chamada Constituição Política, de facto sim, não é só isso. Há sobretudo, no fundo a Constituição tem, aliás como dizia um célebre autor francês, Pellegrino Rossi, a Constituição é o conjunto das têtes de chapitre, as cabeças de capítulos dos vários ramos do direito. Realmente na Constituição temos um pouco de tudo, direito público, direito privado, e temos princípios que se aplicam aos vários ramos do direito. Mas, de facto, o Tribunal Constitucional, apesar de se relacionar com diversos ramos do direito, tem dentro de si uma grande capacidade de especialização dos seus próprios juízes em certas questões. E, sobretudo hoje, porque há um acervo, digamos assim, jurisprudencial e doutrinário do próprio Tribunal que não pode ser desconsiderado. E, portanto, penso que isso também é outra vantagem, ter juízes que são especialmente conhecedores das matérias jurídico-constitucionais. Qual é a grande crítica que se tem feito em relação a esta matéria? É o facto de parecer que às vezes o Tribunal Constitucional decide de uma forma política, ou haver decisões muito desencontradas, ou às vezes decisões tomadas por uma maioria tangencial, dos 13 ser às vezes por um voto, coisas assim. Mas penso que essa questão, desde logo, essas decisões são decisões mínimas, pouquíssimas, nas centenas ou mais de 1000 decisões que o Tribunal Constitucional toma em cada ano. Aquelas decisões que podem ser consideradas como decisões submetidas, digamos, a uma efervescência circunstancial política, são pouquíssimas. Portanto, não vamos em 1000 decisões, por haver duas decisões que sejam decisões mais controversas, considerar que o Tribunal, todo ele, nas 1000 decisões, é um Tribunal político, porque isso seria sempre um juízo absolutamente errado. E o problema não era esse. O problema é que duvido que, com a extinção do Tribunal Constitucional,
e passando as suas competências para um outro tribunal, há vários modelos possíveis que têm sido propostos, duvido muito que o caráter político ou supostamente político destas decisões desaparecesse, porque o problema não está no tribunal nem no juízo, o problema está na própria decisão e está no próprio direito constitucional. O direito constitucional é um direito constitucional de princípios e é um direito constitucional, evidentemente, de muito mais, porque é um direito muito mais abstrato e muito mais macroscópico, um direito muito maior difícil, em que é difícil calibrar e acertar as posições de cada um dos juízes, e onde muitas vezes também a munividência desses juízes fica mais patente do que noutras questões em que não há, digamos, essa ressonância política ou axiológica de certos conceitos. Portanto, o problema nunca, além do mais, nunca se resolveria acabando com o tribunal e transferindo para outras instâncias, porque o problema está na própria natureza da decisão e não na existência do tribunal ou na existência dos juízes que estão nesse tribunal ou no modo como os juízes são designados. Contudo, isto não quer dizer que não se possa pensar em algumas alterações importantes. Eu penso que sim, e pelo menos duas que já têm sido equacionadas. Desde logo, a Ordem dos Advogados, já agora, poder ser também uma interlocutora no acesso à justiça constitucional, sobretudo na matéria da fiscalização sucessiva abstrata. A Ordem Constitucional poder ser uma das entidades públicas a suscitar processos de fiscalização sucessiva abstrata da Constitucional. Penso que isso seria muito importante e já tem sido defendido, aliás, por antigos bastonários. E julgo que isso é uma matéria importante. Por outro lado, também a possibilidade do tribunal ser um tribunal que se especializasse em julgar ações de violação de direitos, básicos e garantias, que neste momento são entregues aos tribunais administrativos, mas penso que se há tribunal que tem uma competência mais adequada em função da qualidade dos seus juízes para julgar ações de violação de direitos e garantias, e eu parece-me que esse tribunal seria mais o Tribunal Constitucional do que os tribunais administrativos. Portanto, isso também julgo que seriam alterações que podem ser feitas, não propriamente para extinguir o Tribunal Constitucional, mas para reforçar a sua posição e talvez aperfeiçoar alguns aspectos do seu funcionamento. Há uma outra matéria que também tem sido debatida, já que estamos aqui nestas questões mais dramáticas, distinguir jurisdições, além da jurisdição constitucional, extinguir ou não, tem havido também um debate importante, recente, sobre a extinção da jurisdição dos tribunais administrativos e fiscais. Também outra questão que está em cima da mesa, e esta até é mais compreensível, mas por culpa do próprio Estado, que não consegue fazer a reforma dos tribunais administrativos e fiscais. Mas quando as coisas não se resolvem por ausência de vontade política, a solução não é acabar com as coisas, é fazer as reformas para que as coisas funcionem bem. Eu vejo as coisas desta maneira. Claro que nós sabemos que em relação aos tribunais administrativos e fiscais foi feita uma importante reforma há uns quantos anos esta parte, no sentido de tornar o processo administrativo mais fácil e mais compreensível, aproximando, aliás, do processo civil. Enfim, houve a multiplicação dos juízes, eu próprio participei em cursos de formação de juízes administrativos e fiscais, e houve a multiplicação dos tribunais administrativos e fiscais, e as coisas até melhoraram substancialmente durante os primeiros anos, mas depois voltámos a ter, enfim, como estamos a ter agora, talvez a jurisdição em que os processos mais se atrasam é a jurisdição administrativa e fiscal. Tenho conhecimento de casos de decisões de primeira instância que demoram 3, 4, 5, 6 anos. E, bem, sem falar nas decisões dos tribunais tributários, porque essas então ainda têm mais anos, enfim, de decisão. E isso é tudo muito lamentável, porque, além do mais, ficamos com a ideia de que o Estado não faz a reforma porque não quer, porque estes tribunais são os tribunais que decidem precisamente diretamente, se for o caso, contra o exercício do poder público do Estado, quer seja o poder de natureza administrativa, quer seja o poder de natureza fiscal. E isso não pode ser, porque isso significa uma falta de respeito absoluto pelos direitos dos cidadãos, que também têm direitos contra a administração e também têm direitos contra o fisco, que têm que ser defendidos. E, portanto, a solução aqui é uma solução que tarda, mas que é necessária, aumentar os juízes, simplificar algumas regras processuais. Também se fala muito, às vezes, no abuso das providências cautelares, mas elas são um instrumento, precisamente, que os advogados muitas vezes
tem de utilizar, porque a justiça que não é cautelar não funciona e, portanto, mas os problemas existem e os problemas são urgentes e os advogados, com toda a legitimidade, procuram resolver esses mesmos problemas. Mas, portanto, a questão da justiça administrativa e fiscal não estará tanto aqui, acho eu, na sua existência ou na sua eliminação, mas, de facto, naquilo que é tão lamentável, que é o atraso da sua reforma, acho que se distancia muito das melhorias significativas que têm sido feitas, quer nos tribunais cíveis, quer nos tribunais criminais, onde as coisas realmente evoluíram de uma forma muito significativa e sobretudo, também nos tribunais superiores. Um terceiro aspecto, já agora, que é um aspecto um pouco mais pontual, mas é um aspecto sempre, às vezes, dado a alguns populismos fáceis, que tem a ver com a justiça arbitral. Têm-se multiplicado os tribunais arbitrais, sim senhor. A justiça arbitral tem o seu lugar, como uma justiça específica, muitas vezes feita de uma forma mais célere por pessoas que têm uma competência também específica em certas áreas. Aliás, os tribunais arbitrais que têm sido constituídos são, na sua maioria, constituídos por advogados, por colegas advogados, que nesse caso funcionam como juízes. Mas também tem havido algumas coisas que não têm corrido muito bem nos tribunais arbitrais. Desde logo porque é uma justiça que dá a ideia de que é uma justiça para os ricos e, portanto, para as grandes empresas que recorrem aos tribunais arbitrais e têm logo uma justiça imediata, porque têm dinheiro para pagar a resolução dos seus litígios. E, portanto, é uma justiça arbitral da qual ficam de fora aqueles que não têm meios económicos para pagar os elevados honorários dos próprios árbitros. E isso é uma matéria que, como imaginam, é inadmissível num Estado de Direito Democrático. Como é, sobretudo, inadmissível, e aqui é que é o ponto que eu gostaria aqui de frisar, como sendo mais grave, é o facto desta justiça se revelar uma justiça secreta. Porque os tribunais arbitrais decidem, mas depois as decisões não são obrigatoriamente publicadas. E não estou a falar das decisões com dados pessoais, estou a falar das decisões sem dados pessoais, expurgadas desses dados pessoais. E, portanto, são raras as decisões que são publicadas, sobretudo nos tribunais arbitrais que lidam com o direito privado. E aqui faço notar a importante exceção, aliás, que quero aqui salientar, de uma recente alteração feita na legislação administrativa que precisamente obriga à publicação das decisões arbitrais em matéria de direito administrativo. E já agora também refiro um centro de arbitragem, aliás, de grande sucesso, o CAD, o Centro de Arbitragem Administrativa e Tributária, que mesmo antes desta última alteração, que manda publicar expurgados de dados pessoais as decisões dos tribunais arbitrais administrativos, já o fazia, não só em matéria administrativa, como também em matéria tributária. Aliás, o site tem toda essa informação e, portanto, penso que é assim mesmo que deve ser. A justiça arbitral é uma justiça com as suas características próprias. Há uma lei de arbitragem voluntária que parece que evoluiu bastante em relação à lei anterior de 86, mas os tribunais arbitrais não podem emitir decisões secretas. Aliás, isso viola a Constituição no princípio da publicidade, não só da audiência dos tribunais arbitrais, como também no princípio da publicidade do conhecimento das decisões dos próprios tribunais arbitrais. Porquê? Porque os tribunais arbitrais exercem um poder de Estado, que é um poder muitíssimo importante, que é o último dos poderes, que é o poder judicial. Porque põe fim aos litígios, em alguns casos de uma forma definitiva, em outros casos podendo haver recurso para os tribunais do Estado, mas é um poder muito sério, é um poder final, e julgo que será inadmissível que esse poder seja um poder que se exerça de uma forma secreta e que se esconda ao conhecimento de generalidade da própria comunidade política. Aqui a Constituição apenas diz que pode haver tribunais arbitrais, uma cláusula em branco que dá para tudo. Penso que a legislação ordinária deveria preencher de uma forma mais específica esta cláusula geral, que é no fundo uma carta em branco, no sentido de introduzir alguns limites, não só em relação aos requisitos dos árbitros e à sua idoneidade, embora isso já tenha evoluído bastante, a questão dos honorários, ou a questão das regras processuais, ou as condições em que há recurso para os tribunais do Estado. Penso que isso tem vindo a evoluir.
A minha crítica aqui dirige sobretudo, além de, nesse aspecto, poder haver algum aperfeiçoamento, ao facto de as decisões, sobretudo do âmbito do direito privado, serem decisões secretas. E reparem, e há aqui um equívoco de pensar que são secretas porque os litígios são privados. Os litígios são privados, mas os tribunais nunca são privados. Os tribunais são sempre públicos. Os tribunais cíveis que resolvem o direito, questões de direito civil, direito comercial ou direito de trabalho não são tribunais privados, são tribunais públicos. Portanto, o exercício da função judicial é sempre um exercício de uma função pública da maior delicadeza, que é precisamente uma das funções do Estado e uma das razões, aliás, para existir o próprio Estado. Depois, em relação à matéria de justiça, já agora, ainda mais aqui algumas observações. Uma delas diz respeito ao facto de se modificar o modo como são escolhidos os candidatos aos vários cargos que a Assembleia da República elege, no que respeita a vários órgãos ligados à justiça ou de uma forma mais alargada a certos cargos públicos. Claro que isto aplica-se aos juízes do Tribunal Constitucional, ao Provedor de Justiça, ou aos membros da Comissão de Acesso aos Documentos Administrativos, ou aos membros da Comissão Nacional de Proteção de Dados e até a outros órgãos de fiscalização em várias matérias. E o que eu vejo e lamento é que, de facto, o acesso a essas candidaturas é um acesso reservado pelos próprios partidos. Portanto, os partidos e os deputados representados no Parlamento, com certeza, enfim, na sua legitimidade que não quero contestar, são eles próprios que escolhem os candidatos e depois são eles próprios que votam nos candidatos que eles escolhem. Penso que aqui devia haver aqui uma preocupação de abertura à sociedade civil, um género de um concurso, de uma oferta pública, a possibilidade de uma oferta pública de propostas daqueles que se considerassem aptos para o exercício desses cargos, e os deputados não tinham que só votar naqueles que quisessem candidatar, mas deveriam receber, durante um certo período, um conjunto de propostas dos diversos interessados e depois escolheriam em função do currículo de cada um, porque essa escolha é uma escolha de mérito, não é uma escolha de confiança política nem pessoal, era só o que faltava. Deviam escolher, em função do mérito, aqueles que queriam submeter a uma votação alargada, na maior parte dos casos, estes cargos sendo uma votação por 2/3. Aliás, até aqui até noto que a própria administração pública já evoluiu mais depressa do que estes cargos que supostamente são mais importantes e que são cargos eleitos pela Assembleia da República, porque no caso da administração pública, no caso dos diretores gerais, os órgãos dirigentes máximos, já há uma certa pré-seleção com a CRESAP, ainda com altos e baixos, em que é feito um concurso público, é feita depois uma shortlist e depois é designado no fim, embora infelizmente apenas por razões políticas, dentro da shortlist que tem 3 pessoas. Agora, aqui nestes cargos não há nada disso. Portanto, é a total liberdade de candidaturas e muitas vezes os deputados até podem não conhecer outras pessoas que podem ter currículos excepcionais, mas porque não têm nenhuma ligação pessoal àqueles que podem propor os candidatos, ficam sempre fora dessa possibilidade de serem apreciados no âmbito de uma candidatura alargada. E, portanto, penso que isto é um aspecto importante de aperfeiçoamento da democracia e também permitiria aliviar no que respeita às dúvidas que muitos cidadãos têm tido, aliviar a pressão ou a dúvida sobre enfim, as escolhas que são feitas, que são mais políticas do que de mérito, em relação a cargos que, evidentemente, não são cargos políticos, mas são cargos ou de independência total, no caso do juízo não constitucional, ou de cargos que são exercidos, não sendo juízes, com independência e com imparcialidade. Penso que este aspecto seria um aspecto importante a considerar. Como também me parece, aliás, importante considerar a questão do tempo do exercício da justiça. Nós estamos fartos de dizer que a justiça é lenta, mas para os advogados a justiça nunca é lenta. Para os advogados a justiça é sempre supersónica. Porquê? Porque os prazos que os advogados têm que cumprir nos processos em que intervêm são sempre prazos perentórios, de poucos dias, poucas semanas. Mas há prazos para todos os agentes da justiça. Há prazos para os procuradores para fazer as investigações no Ministério Público, que depois são sempre indicativos e não são perentórios, e há processos que se arrastam anos e anos. E também já agora há um prazo para os juízes decidirem darem as suas sentenças, que é um prazo geral de 30 dias. Aliás, que nunca é cumprido, como é evidente. E até talvez, na menor parte dos casos, não pudesse ser. Mas, portanto, para, digamos, os outros agentes da justiça
e estou a pensar particularmente nos procuradores e nos juízes, os prazos são sempre indicativos, mas para os advogados, que raio? Os prazos são sempre perentórios e, portanto, se os advogados não apresentam as peças processuais nos prazos que estão estabelecidos, o resultado é logo o resultado dramático dessas peças não poderem ser consideradas, mas a mesma sanção não se aplica aos outros agentes da Justiça. E, portanto, deixo um pouco este reparo, um pouco irónico, e espero não me leve a mal, mas de facto vê-se bem que há aqui duas maneiras de ver o tempo da justiça. Portanto, nós temos a ideia de que a justiça é lenta, com certeza. Também às vezes não sei se pode ser muito rápida, depende da complexidade das questões, mas a verdade é que há dados objetivos em relação a essa justiça, porque há prazos. E de um lado os prazos são indicativos e do outro lado os prazos são perentórios. E não me parece que isso seja admissível. Claro que isso, para ser mudado, teria de haver mudança de muitas coisas. Com certeza que da parte, por exemplo, da investigação criminal haverá poucos investigadores para dar conta do recado, mas também as pessoas têm direito a que as coisas se resolvam num prazo razoável, como o mesmo sucede em relação ao exercício do Poder Judicial, embora aí, como vos disse, se tem feito importantes progressos, sobretudo na justiça civil, na justiça laboral e na justiça criminal, não tanto, bem pelo contrário, na justiça tributária e na justiça administrativa. Finalmente, ainda nesta área da justiça, a questão dos recursos. Houve uma mudança substancial com o novo Código de Processo Civil, e, portanto, limitando os recursos para a terceira instância, embora possa haver algumas exceções, eu tenho as maiores dúvidas sobre se essa foi uma boa solução. E penso que está na altura do assunto ser revisitado e ser repensado, e que não se caia um pouco numa justiça do despachanço, em que interessa despachar as coisas de qualquer maneira, quando nós sabemos que muitas vezes as decisões são revertidas por tribunais superiores, e, enfim, respeitando a vontade de todos os juízes e a independência de todos os juízes, e portanto penso que os advogados não têm que arcar com a habitual crítica de que querem serviço de recursos para atrasar a solução que pudesse ser desvantajosa para os interesses dos seus constituintes. Penso que isso é inadmissível, e penso que uma justiça rápida demais e a despachar também não é justiça. Não é justiça uma justiça lenta, mas também não é uma justiça que de uma forma violenta e às vezes sem justificação objetiva corte a possibilidade de o recurso se poder desenvolver na plenitude das instâncias que estão estabelecidas na ordem judiciária portuguesa, que são 3 instâncias, a primeira, a segunda e a terceira instâncias. E, portanto, penso que é necessário revisitar esse tema e fazer uma avaliação de como é que esse assunto tem vindo a ser discutido. Agora passaríamos para o segundo tópico. Eu já estou quase a terminar porque esta primeira questão era mais envolvida, mas o segundo é saber como é que nós fazemos essa luta pelo Estado de Direito. Bem, aqui o como é um como, evidentemente, que só pode ser um como dentro da legalidade constitucional. Claro que a luta muitas vezes poderá dar a entender que entramos numa luta revolucionária. Às vezes é preciso fazer revoluções e temos que homenagear aqueles que fizeram a Revolução, por exemplo, de 25 de Abril de 1974. Ou já agora a Revolução Americana ou a Revolução Francesa, ou a Revolução Liberal Portuguesa, ou a Revolução Republicana Portuguesa. E, portanto, há revoluções virtuosas, evidentemente. Não parece que a situação que Portugal esteja a viver justifique qualquer revolução, porque ela não é necessária. Porque a luta pelo Estado de Direito em Portugal não é uma luta que se faça pela revolução, porque não está em causa substituir tudo. Está em causa aperfeiçoar um conjunto de regras e de práticas que devem ser mudadas. E, portanto, aqui havia uma via reformista, uma via através das instituições. Eu sei que hoje a maioria dos nossos concidadãos tem um profundo descrédito em relação às instituições políticas e há uma manifesta crise de legitimidade dos partidos políticos e da própria justiça no seu conjunto. Aliás, os inquéritos recentes mostram que a justiça tem caído a pique no que respeita à sua, enfim, ao grau de consideração que os cidadãos têm por ela, infelizmente. Mas aqui a luta não é uma luta revolucionária, mas é uma luta reformista,
ainda que a Constituição, por acaso, até preveja a possibilidade do direito à revolução para apoiar os povos que sejam colonizados por outros países, ou haja o direito à resistência em certas circunstâncias. Mas penso que aqui que o como desta luta é nós não cairmos na letargia e não cairmos no desânimo e não cairmos na omissão ou na desesperança de que não vale a pena fazer nada. Às vezes é o mais cómodo, mas também é verdade que aqueles que têm lutado pelos seus meios legítimos para melhorar o Estado de Direito têm conseguido grandes conquistas. Aliás, estes recentes casos que nós temos vindo a verificar, e o Parlamento aqui tem um papel muito importante, e merece aplauso por isso, com as comissões parlamentares de inquérito, a importância da comunicação social, que vai, de facto, revelando escândalos que de outra forma nós nunca poderíamos saber, ou o papel dos partidos políticos, mas também o papel dos cidadãos nas iniciativas legislativas que se pode apresentar na Assembleia da República, ou nas petições, ou em geral no exercício da liberdade política ou da liberdade de opinião, através de artigos publicados, manifestações e associações que possam dedicar-se a todos estes temas. Portanto, o como esta luta se desenvolve é um como muito variado. E já agora também realço que nesta matéria a Ordem dos Advogados também tem tido o seu papel, é sempre consultada no âmbito das iniciativas legislativas, às vezes um dia para o outro, é pena, mas também penso que isso deve ser feito não apenas pelos órgãos centrais da Ordem, mas também deve ser feito por todos os advogados, porque haverá muitos outros que também gostariam de participar nessas consultas sobre o mérito de várias iniciativas legislativas no âmbito da Justiça. Agora, passando aqui para uma terceira e última questão, para nós terminarmos, que é saber quem é que vai protagonizar essa luta pelo Estado de Direito. Claro que essa luta é uma luta de todos, cada um no seu campo de ação, lutar pela correção dos comportamentos e pela legalidade, enfim, dos atos que são praticados, evidentemente, isso todos nós como cidadãos temos esse direito e temos esse dever, mas com certeza que há aqui profissões jurídicas em que esse dever é um dever evidentemente mais específico e mais individualizado. Os juízes que julgam, os procuradores que investigam, os professores que ensinam, ou os agentes de execução que executam, ou enfim, os outros profissionais, já referi, os notários, os conservadores. Portanto, aqui se cada um trabalhar o melhor possível, enfim, com o dever de fazer consciência daquilo que deve fazer, de cumprir os seus deveres, evidentemente que aqui o protagonismo e a ação que se desenvolve no âmbito da luta pelo Estado de Direito terá certamente bons resultados. Mas eu, neste ponto do quem luta pelo Estado de Direito, eu queria aqui, agora, evidentemente, salientar a importância dos advogados e da Ordem dos Advogados. Como vos referi, somos de longe o maior grupo profissional da Justiça, os tais 33 mil advogados inscritos, fora aqueles que não estão com a inscrição ativa. E nós temos que ter, digamos, às vezes a noção da importância do nosso papel e muitas vezes não temos essa noção. Ou se a temos, vemos a questão de uma forma parcelar, porque também a atividade dos advogados é muito entre si diferenciada, porque há muitos perfis de advocacia. Há advocacias dos grandes escritórios, há advocacias de preventiva e de negócios, há advocacia de causas menos elevadas do ponto de vista económico, há advocacias mais familiares, de pequenas sociedades, há a prática individual, há a advocacia dos grandes centros urbanos, há a advocacia dos meios não tão aglomerados. Portanto, há a advocacia mais especializada em certos ramos de direito, há a advocacia mais generalista. Eu sei, e é por isso que é difícil ser dirigente de ordens de advogados, porque não há uma só advocacia, há muitas advocacias em Portugal, cada vez mais, aliás. Mas eu penso que aqui, da nossa parte, dos advogados, há uma missão que temos que levar a cabo. Aliás, a missão está definida no nosso estatuto, no estatuto
no Estatuto dos Advogados, no artigo 3º, tem lá uma lista muito importante das missões que cabem aos advogados. Desde logo a missão de lutar pela defesa dos direitos e garantias, evidentemente, e pelo Estado de Direito, aliás, essa expressão é lá referida, mas também a nossa missão no conhecimento do direito, na consulta jurídica, e não permitir que outros deem os palpites que aos advogados compete dar do ponto de vista de uma informação credível, porque todos falam sobre tudo, muitas vezes não sabendo de nada, mas em matéria do direito, de facto, temos regras que defendem os atos próprios da advocacia, como é o caso, quer não só, e essa está mais defendida, das regras próprias do patrocínio judiciário, mas também regras do ponto de vista da consulta jurídica ou na elaboração das próprias leis ou no estudo dessas mesmas leis. Portanto, penso que aqui também a advocacia tem o seu papel e até um papel social do ponto de vista do acesso ao direito e do acesso à própria justiça. E, portanto, lutar também pelas condições que muitos concidadãos têm e que são realmente de muito desfavor, quer sejam daqueles que são reclusos, quer sejam os trabalhadores com salários mais baixos, ou os imigrantes, ou os pobres. E, portanto, aí, desse ponto de vista, também penso que há uma missão social da advocacia que não pode ser desprezada e, infelizmente, é porque, precisamente quando estas pessoas precisam do apoio judiciário, sabemos o que é que o Estado paga pelo trabalho nobre que o advogado leva a cabo para defender estas pessoas que merecem uma defesa como qualquer outro cidadão, e muitas vezes essa defesa é feita por um trabalho que é difícil, que às vezes é incompreendido e que é muito mal pago em relação a outros advogados que, por sorte, têm clientes que lhes pagam bem. E nada contra isso, mas julgo que há um mérito que é igual no trabalho do advogado que é feito para um cliente rico e em relação ao trabalho do advogado que é feito para um cliente que é pobre. A qualidade e o mérito do trabalho é o mesmo e, portanto, há uma dignidade da remuneração desse trabalho que deve ser preservada e que infelizmente não tem sido preservada. Bom, para terminar, há agora umas quantas nuvens negras no horizonte da advocacia portuguesa, para a qual também gostaria de chamar a atenção, e não me parece que essas nuvens negras se resolvam transformando a Ordem dos Advogados, como é aquilo que às vezes vai acontecendo, e eu lamento isso, que é transformar os advogados ou num partido político da oposição, ou transformar a Ordem dos Advogados num sindicato de certos interesses. A Ordem dos Advogados não é um partido político, e, portanto, a Ordem dos Advogados defende os interesses dos advogados contra, enfim, as medidas que são tomadas, mas a Ordem dos Advogados não é um partido político da oposição. A Ordem dos Advogados tem advogados de todos os quadrantes políticos, de todas as ideologias, é uma associação profissional democrática e pluralista e, portanto, a atuação suprema da Ordem dos Advogados deve levar em consideração que não está em competição para a obtenção futura de um qualquer cargo político, num qualquer governo, num qualquer partido político. E, portanto, essa visão de transformar a Ordem dos Advogados num partido político, penso que é uma coisa completamente errada e que acaba, aliás, a prazo por diminuir a nossa capacidade de intervenção junto dos órgãos que, esses sim, são órgãos que têm legitimidades político-partidárias próprias e não, certamente, isso sucede com a própria Ordem dos Advogados. E, portanto, lamento muito que algumas intervenções recentes de alguns dirigentes dos advogados se assemelhem mais a intervenções de opositores político ou partidários de certas decisões e não tanto propriamente de decisões que defendam os próprios advogados. Às vezes parece que a Ordem dos Advogados está mais a ver aquilo que se passa lá fora do que a ver aquilo que se passa dentro da própria dos advogados e temos muitas coisas cá dentro que infelizmente tardam a ser resolvidas, se é que um dia, alguma vez, poderão ser resolvidas, e o que eu lamento. E depois é aqui que há várias questões que estão em cima da mesa e sobre as quais, de facto, vejo pouca ação, ou nenhuma. Desde logo a questão das sociedades multidisciplinares, está em marcha um processo que muitos dizem inexorável, quero acreditar que não, da criação de sociedades multidisciplinares, portanto que vai determinar
a absorção da advocacia por outras profissões, e portanto juntando numa única sociedade multidisciplinar, a advocacia vai se misturar com a contabilidade e com a auditoria e com a gestão e com os economistas, como se fosse tudo a mesma coisa, e com os contabilistas. Não é tudo a mesma coisa, há atos próprios da advocacia e penso que a dignidade da nossa profissão deve exigir a manutenção da especificidade do nosso perfil profissional. Aliás, a própria Constituição é até clara quando, ao definir como direito fundamental a liberdade de profissão, também reconhece que há um núcleo essencial de cada profissão que não pode ser abastardado e, sobretudo, não pode ser usurpado por outras profissões. E, portanto, penso que, mas não vejo ninguém muito preocupado com este assunto, e é um assunto da maior importância, porque vai aparecer de repente, enfim, pela calada da noite, e quando acordarmos no dia seguinte, já temos os estados disciplinares e já temos a advocacia engolida pelas grandes consultoras. E eu lamentarei muito que isso venha a suceder. Como também pouco se tem feito na defesa dos atos próprios dos advogados, que, havendo uma lei que já é uma lei antiga, que merecia ser revisitada, e é uma lei que é violada todos os dias por outras pessoas que atuam como se fossem advogados e advogadas, e não são. E dão palpites, e dão informações, e até dão informações erradas. E, portanto, penso que é necessário que o poder político olhe de outra forma para a procura ilícita e procure, de facto, defender os atos próprios dos advogados. Como também, evidente, parece, já referi isso há pouco, a necessidade de a remuneração dos advogados que fazem o apoio judiciário ser uma remuneração condigna da qualidade do trabalho que esses advogados prestam às pessoas que, por razões de natureza, por razões de insuficiência económica, são forçadas a recorrer a essa ajuda por parte do Estado, quando o Estado lhes designa um advogado para ser defensor nas causas que pretendam levar por diante. E, portanto, penso que há aqui um campo amplo de questões também que dizem respeito à própria advocacia e que, se elas forem resolvidas, também contribuem para a luta pelo Estado de Direito, porque o Estado de Direito também se aperfeiçoa dentro da nossa própria organização, dentro da nossa associação, e se os nossos interesses puderem ser melhor defendidos desta forma, eu falei aqui de 3 assuntos, mas muitos outros certamente que eu deveria contar, acho que podemos também dar o nosso contributo para o Estado de Direito e, sobretudo, não sermos considerados como um parente pobre dos agentes da Justiça. Porque não só somos o grupo ou a profissão da Justiça de maior número, de longe, em relação aos outros, em relação aos 2000 e tal juízes ou em relação aos 1600 procuradores, de longe, mas sobretudo nós somos os profissionais da justiça que estão melhor impregnados na própria sociedade, porque estamos em contato com as pessoas nas suas diferentes posições, com certeza que não temos o poder de julgar nem o poder de investigar, mas estamos em contato com as pessoas nas suas diferentes circunstâncias, nas questões familiares, nas questões sucessórias, nas questões do comércio privado, nas empresas, nas questões laborais, nas questões fiscais, nas questões administrativas. Portanto, penso que não haverá outra profissão que conheça tão bem a realidade concreta do nosso país, dos nossos cidadãos, das nossas empresas, de todos nós. E, portanto, penso que muitas vezes lamento que a advocacia seja objeto de ofensas graves, enfim, com um conjunto de adjetivos que talvez não valha a pena agora referir, no sentido de que a advocacia se tornou, que se proletarizou, no sentido de que os advogados não têm, enfim, a dignidade e o sainete que tiveram noutros tempos, coisas deste género que nós vamos ouvindo, problemas de relacionamento, muitas vezes concreto, na sala do tribunal do advogado com outros agentes da justiça, juízes e procuradores, que são realmente lamentáveis. Aliás, a questão da pandemia viu-se bem, digamos, o desfavor e a desigualdade de tratamento dos advogados em relação aos outros agentes da justiça, do ponto de vista da proteção da sua saúde, o que é outra coisa lamentável. Mas, portanto, julgo que a luta pelo Estado de Direito também se faz dentro da nossa associação e também passa pela defesa dos interesses justos
dos advogados. E esses interesses estão mais ou menos identificados e eu penso que eles até nos unem entre todos. O problema é que uns conseguem resolver esses problemas e outros não conseguem. E infelizmente nos últimos tempos esses problemas, longe de serem resolvidos, têm vindo a agravar-se. E isso é que eu acho que é lamentável. Bom, mas ficaria por aqui. Desejo a todos os colegas boas comemorações do Dia do Advogado. Este ano, de novo, em circunstâncias restritas, como sabemos. Mas aqui ficam algumas ideias. Eu quero também agradecer aos colegas do Conselho Fiscal, aliás, toda a confiança que têm mostrado no meu trabalho e, aliás, confiança que também que é recíproca. O vice-presidente, o Dr. Marco Vieira Nunes, a secretária executiva, a doutora Bárbara Barreiros e a revisora oficial de contas, a professora Ana Calado Pinto, que têm feito, aliás, um excelente trabalho. Estas opiniões são opiniões, em parte, que são a título individual, mas esta intervenção justifica-se um pouco também para que o Conselho Fiscal possa assinalar à sua maneira, acho também que tem o direito de fazer, o próprio Dia do Advogado. E aqui fica, portanto, esta minha reflexão e desejando aos colegas que não percam a esperança, porque há um longo caminho a percorrer pela frente e os advogados têm, sobretudo, aqui uma grande vantagem que os outros agentes da justiça não têm. É o conhecimento da realidade e a adesão que nós temos à realidade e o apoio que temos de muitas pessoas que estão connosco, por força da tal capilaridade que é própria à nossa profissão. Portanto, a advocacia tem o seu papel, a própria Constituição reconhece a importância da advocacia, talvez devesse reconhecer mais, essa talvez pudesse ser outra revisão constitucional a fazer. Com certeza que os advogados não têm um poder de Estado como têm os juízes, mas são uma profissão muito importante também na realização da justiça, e não só na justiça que chega aos tribunais, mas também naquela justiça que não chega aos tribunais, que é uma justiça que se resolve preventivamente nos litígios que se resolvem a bem e sem necessidade de recorrer aos tribunais. Portanto, muito obrigado, colegas. Desejo a todos uma feliz comemoração do Dia do Advogado e da minha parte, como Presidente do Conselho Fiscal de Ordens de Advogados para este segundo mandato, que da minha parte será o último, estamos à vossa disposição. Pretendemos sempre dar conta da nossa atividade, que tem sido, aliás, bastante intensa, ainda que muitas vezes essa nossa atividade seja boicotada porque nem sequer a Ordem de Advogados e o seu bastonário permite que possamos utilizar o endereço eletrónico da Ordem para mandar uma simples carta aos colegas a dar conta das nossas atividades. Portanto, até há um boicote por parte do bastonário de advogados em relação a um simples pedido, aliás, boicote que já aconteceu por duas vezes, em relação a utilizar um e-mail que é institucional e que é gratuito dos advogados para chegar a todos os colegas. Portanto, imaginem ao que isto chegou. Mas nós não vamos desistir e vamos continuar a exercer a nossa atividade na medida em que ela nos seja permitida e protestando e fazendo queixa, evidentemente, que é o que vamos fazer, das situações em que esse bloqueio e esse boicote seja colocado à nossa frente. E, além do mais, também exercendo as nossas funções de fiscalização, simultaneamente de uma forma pedagógica, mas também de uma forma assertiva. O Conselho Fiscal é um órgão recente, este é o segundo mandato. A princípio, julgo que muitos não percebiam bem qual era a nossa função. Tentámos interpretar o melhor possível a nossa função, mas neste segundo mandato as coisas serão certamente diferentes, porque já passámos da fase em que o mandato era mais pedagógico para uma fase em que o controle será evidentemente mais importante, até porque há diversas medidas que estão recomendadas por um importante relatório do Tribunal de Contas que têm que ser levadas à prática, e podem ter a certeza que da parte do Conselho Fiscal tudo vai ser feito para que essas medidas sejam postas em prática e, portanto, vamos exercer, enfim, com equilíbrio, mas também sem contemplações,
as competências que nos são conferidas pelo Estatuto da Ordem dos Advogados. Muito obrigado a todos os colegas uma vez mais e boas comemorações. Muito obrigado.